Voltamos com o JR. Santa Catarina registrou 20 novas mortes pela Covid-19 em 24 horas e chega a 497 mil casos confirmados da doença. No boletim do governo do estado divulgado ontem, Santa Catarina tinha 497.345 casos confirmados de coronavírus. 475.841 pacientes estão recuperados e 16.190 permanecem em acompanhamento. Também já foram registradas 5.314 mortes pela doença até agora. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,07%. Se for comparado com o boletim anterior, houve redução de 727 casos ativos e há 20 novas mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 81,1%. São 1.518 leitos existentes, 287 estão livres e 1.231 estão ocupados, sendo 593 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. E mais de 700 casos de coronavírus continuam ativos no Alto Vale e 157 mortes foram registradas desde o início da pandemia. A vítima mais recente é um homem de 58 anos, natural de Rio do Sul, que estava internado no hospital regional. Vamos conferir a atualização dos casos ativos nas 28 cidades da região. A Agrolândia tem 82 casos ativos de coronavírus e 290 recuperados. 8 pessoas morreram na cidade. A Agronômica tem 13 casos ativos e 211 moradores que se recuperaram da doença. 6 mortes foram registradas. A Atalanta tem 14 casos ativos e 83 recuperados. A cidade não tem pacientes internados nem registrou mortes em decorrência da Covid-19. A Aurora continua com 3 casos ativos, sendo que 2 deles estão internados. 195 pacientes se recuperaram e 4 pessoas morreram. Braço do Trombudo tem 30 casos ativos de coronavírus. 255 moradores se recuperaram e 3 pessoas morreram. Chapadão do Lajeado tem 3 casos ativos de Covid-19 no momento. 65 pessoas se recuperaram da doença e uma vítima morreu na cidade. Dona Ema tem 7 casos ativos, sendo que 2 moradores permanecem internados. 235 se recuperaram e uma morte foi registrada pela Covid-19. Ibirama continua com 88 casos ativos. A cidade do Vale Norte tem o maior número de pacientes internados nesse momento, 12. São mais de 1.000 pacientes recuperados e 17 mortes registradas no município. Imbuia tem 27 casos ativos, com 2 pacientes internados. 231 pessoas se recuperaram e 3 morreram. Ituporanga tem apenas 8 casos ativos e mais de 1.200 pacientes recuperados. 3 moradores continuam internados e 15 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. José Boatê tem 5 casos ativos no momento. 490 pacientes se recuperaram e 6 pessoas morreram. Laurentino tem 40 casos ativos, com uma pessoa ainda internada. Não foram registradas mortes na cidade e 512 pacientes se recuperaram da doença. Lontras tem 78 casos ativos, com 2 pacientes internados. 423 pessoas se recuperaram e 3 morreram. Mirim Doce tem 4 casos ativos. 91 moradores estão recuperados da Covid-19 e 2 mortes foram registradas na cidade. Petrolândia continua com 8 casos ativos de coronavírus, sendo que um paciente está internado. 148 se recuperaram e uma pessoa morreu. Pouso Redondo tem 19 casos ativos. 934 moradores se recuperaram e 11 mortes foram registradas na cidade. Presidente Getúlio tem 8 casos ativos, com 2 moradores internados. 965 pacientes se recuperaram e 13 pessoas morreram na cidade.
Presidente Nereu tem apenas um caso ativo no momento. 51 moradores se recuperaram e 2 mortes foram registradas na cidade. Rio do Campo tem 13 casos ativos de coronavírus com um paciente internado. 196 se recuperaram e 3 pessoas morreram na cidade. Rio do Oeste tem apenas um caso ativo no momento. 371 moradores se recuperaram e 3 pessoas morreram. Rio do Sul tem 182 casos ativos, 10 moradores permanecem internados, mais de 4.000 se recuperaram, 31 pessoas morreram na maior cidade do Alto Vale. Salete tem 12 casos ativos de coronavírus, sendo que um paciente está internado. 378 se recuperaram e 2 mortes foram registradas. Santa Terezinha tem 9 casos ativos, 93 pacientes se recuperaram e 2 pessoas morreram na cidade. Taió tem 14 casos ativos, mais de 1.000 pacientes se recuperaram e 10 pessoas morreram na cidade do Vale Oeste. Trombudo Central tem 20 casos ativos, 506 pessoas se recuperaram e 5 moradores morreram em decorrência de complicações por conta da Covid-19. Vidal Ramos tem 10 casos ativos, 158 pessoas se recuperaram e 3 mortes foram registradas na cidade. Vitor Meireles continua com 6 casos ativos e um paciente internado. 216 pessoas se recuperaram e não houve registro de mortes na cidade. Vitimarsum tem 14 casos ativos de coronavírus, com 2 pacientes internados. 133 pessoas se recuperaram e uma pessoa morreu. O Alto Vale ainda tem, nesse dia 4 de janeiro, 703 casos ativos de Covid-19. Mais de 15.000 casos foram confirmados desde o início da pandemia e 14.750 se recuperaram. 42 moradores da região estão internados e 157 mortes foram registradas por conta da doença.